Nós estamos também com Américo Martins, nessa nossa baita equipe aqui na cobertura. Américo, nosso analista sênior de assuntos internacionais. Ô Américo, friaca com a Carol. É uma experiência fantástica, né? Você está em Washington, D.C., é a eleição mais importante do planeta. Ela está lá com os pés e tá também porque a gente sabe, né, meu amigo, o quão inteligente e cheia de conteúdo é a Carol Nogueira. Friozão que ela está enfrentando por lá, mas o oposto ocorre nos comícios, nas campanhas, né? A galera quer calor, querem reunir multidão para mostrar quem tem mais força nessa véspera da eleição. Pois é, Elisa, muito bom dia para você, Carol, para todo mundo que nos acompanha. Essa reta final da eleição americana muito importante, muito animada, muito acirrada. Até porque a campanha foi assim, né? Nós, nesse último dia, vamos ver um pouquinho mais desse resumo do que foi a campanha. Uma campanha com contrastes, com alguns momentos bastante tumultuados, por exemplo, quando o ex-presidente Donald Trump foi vítima daquele atentado, felizmente saiu com vida. O presidente Joe Biden desistiu da sua candidatura no meio do caminho, a Kamala Harris assumiu, mas a gente viu muitos choques entre os dois lados, a gente viu um contraste muito forte também nos últimos dias entre as propostas do Donald Trump e da Kamala Harris. E hoje eles vão insistir nesses temas. O Donald Trump culpando aí o presidente Joe Biden, que tem uma baixíssima popularidade pelos grandes problemas dos Estados Unidos, dizendo que vai conseguir resolver esses problemas muito rapidamente, mas com um detalhe, Elisa, sem dar ali particularidades, sem detalhar suas propostas. Uma coisa muito parecida acontece com a Kamala Harris. Ela aparece com um tom mais otimista, tenta dizer ao eleitor que ela é a esperança contra um lado muito mais negativo, que seria o lado do Donald Trump, que as pessoas deveriam confiar nela, mas ela não explica as falhas que aconteceram nos últimos anos nos Estados Unidos, em que ela era vice-presidente, continua sendo, do Joe Biden. Então não assume ali a responsabilidade por parte dos problemas e também, assim como o Donald Trump, não apresenta detalhadamente quais são as propostas que ela tem para resolver alguns dos grandes problemas. Lembrando que os americanos têm duas grandes questões na cabeça quando eles forem votar, acima de todas as outras. A questão econômica, o altíssimo custo de vida, aquela sensação de que o salário não dá no final do mês, isso apesar dos indicadores macroeconômicos nos Estados Unidos terem indicado que a situação está melhorando, e está melhorando bastante, mas o eleitor não se sente assim, e isso é um problema para Kamala Harris. Por outro lado, a questão da imigração, que também é um grande problema. E nós temos 7 estados pêndulo, que vão ser os estados que, no final das contas, vão decidir essas eleições. E só para concluir, Elisa, eu queria chamar uma atenção específica para um ponto, um lugar nos Estados Unidos, o estado da Pensilvânia. Todos os analistas concordam que quem vencer as eleições muito provavelmente vai ter que vencer na Pensilvânia. É um pouco parecido com o estado de Minas Gerais, aí no Brasil, onde se diz que os candidatos precisam vencer, no caso do Brasil, por conta do tamanho do eleitorado mineiro, e isso é verdade, nas últimas eleições todos os eleitores que venceram em Minas Gerais venceram para o Palácio do Planalto, e isso é verdade aparentemente nesta eleição no estado da Pensilvânia, que é, entre os estados pêndulo, aquele que tem mais delegados no colégio eleitoral, 19. E é um dos estados em que a situação está completamente empatada. As pesquisas não apresentam nenhuma vantagem para nenhum dos dois. Então vai ser uma reta final com bastante emoção, Elisa. Sensacional, sensacional. A gente está aqui na maior das expectativas, acompanhando número a número e todas as apurações que começam a partir de amanhã. E lembrando, né, Américo Martins, que a ansiedade não resolve a eleição nos Estados Unidos, porque o negócio demora. A gente vai passar a semana inteira aqui acompanhando a abertura dos votos, porque tal colégio eleitoral, porque o delegado tal, porque a cidade tal. Haja paciência, mas enquanto você vai comendo as unhas, para quem acompanha com ênfase a eleição nos Estados Unidos, a gente vai noticiando e te fazendo companhia.